Olá pessoal, eu me chamo Gilmar Schaefer e hoje eu vim trazer um pouquinho da minha experiência aqui com produção de vinhos artesanais, com produção de vinho artesanal. Tá? Prioritariamente, várias pessoas me perguntam como se faz vinho, né? Eu sou um autodidata, digamos assim. Comecei aí a fazer cerveja artesanal já há uns 8 anos mais ou menos que eu faço cerveja artesanal e logicamente eu tenho uma história aí, né, um conhecimento de cerveja e há 3 anos eu comecei então a fazer vinho, tá? Nessa premissa aí de até poder reutilizar alguns equipamentos, algumas coisas assim, né? Então, o que eu vou trazer para vocês nesse vídeo é um compilado de como eu faço o meu vinho, tá? E para isso eu até coloquei aqui como título deste vídeo, né, o meu vinho, porque realmente quando a gente trabalha artesanalmente, cada vinho é um vinho, né? Às vezes, eu já é o terceiro ano que eu estou fazendo vinho e às vezes eu tenho aí eu abro de uma mesma safra, abro duas garrafas diferentes e você percebe sabores, né? Percebe diferenças no vinho nessas garrafas. Então, realmente é uma coisa artesanal, é uma coisa diferente. É diferente, o vinho artesanal do vinho industrial, ele é diferente. Tá? Então, eu digo aqui que é o meu vinho, né? E quem for assistir a esse vídeo pode ter críticas, pode ter críticas construtivas, né? Que assim que eu espero, né? Porque cada um tem uma maneira diferente de pensar e logicamente que a gente sempre quer aprimorar os nossos processos, né? E tá constantemente crescendo e aprendendo novas alternativas, novos produtos e assim por diante, tá? Então, realmente eu quero mostrar aqui de maneira bem simples, né? Eu fiz uma apresentação, depois tem alguns vídeos que eu vou explicar para vocês de como eu elaboro o meu vinho aqui para quem quiser saber, né? Já pular passos aí ter essa base, tá bem? Então, contando um pouquinho da minha história, eu em 1993, 94, eu fui para a Alemanha e lá eu tive contato com o mundo cervejeiro, digamos assim, né? Na verdade, mais como consumidor do que como qualquer outra coisa. Mas naquela época a gente até brincava, né? Uma brama gelada, né? Uma cerveja, como a gente conhecia aqui, né, tinha um sabor, né? E quando eu fui para a Europa, eu descobri que cerveja realmente era muito diferente, poderia ser muito diferente. Aqui a gente não tinha o hábito de provar muita coisa, né? A gente tinha Pilsen, depois apareceu a Bock e praticamente era esses estilos aí. Eu sempre me perguntei, por que não dá para fazer um produto diferenciado? Então, a partir disso, eu sempre tive a ideia de tentar fazer algo diferenciado. Mas, claro, que para produzir aqui você precisa ter os insumos e demorou muito para chegar a empresas que comercializassem esses insumos. Hoje, felizmente, a gente tem várias empresas aí. Então, há um tempo atrás eu comecei a fazer cerveja, né? Hoje eu faço a cerveja que eu gosto, né? Produzo a minha cerveja. E aí eu fiquei pensando, né, por que não também fazer um vinho de qualidade, já que eu gosto aí de degustar uma boa cerveja e um bom vinho, né? Então essa história ela vem de longo tempo. E já há bastante tempo que eu venho com essa ideia, mas não tinha estrutura. Então há 3 anos aí eu consegui arrumar uma estrutura bem simples, na verdade, e continuo fazendo todos os anos, tá? Então essa é a terceira safra que eu tenho aí para fazer, tá? Então eu vou falar sobre isso para vocês, tá bem, pessoal? Então como eu falei, né, eu coloquei como meu vinho, né, porque realmente é aquilo que eu estou executando aqui, né? Tá? Então, pessoal, sempre pensando o seguinte, ó,
que é o vinho, né? É o produto resultante de uma fermentação do mosto proveniente de uvas sadias, maduras e frescas, tá? E aí, né, isso aí, logicamente vocês sabem, né, a gente tem aí os vinhos finos, nós temos, que é o que a gente busca, né, nós temos os vinhos comuns, que vêm das uvas americanas, né, que a gente chama de também vinho de mesa, né, e aí com Isabel, Niágara, Bordeaux, e claro, né, a gente tem os vinhos finos, então, que provém de uvas viníferas, né, vites viníferas, e aí tem várias variedades que a gente pode utilizar. Tá? Aqui eu tentei listar as principais variedades, né? Eu acho que Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Malbec, Syrah, Carmenere, que mais? Taná, Moscato, são as principais, né, que a gente tem, que a gente conhece, ao menos se você falar, é, é fácil de entender, né, o que está sendo falado. Tá bom, pessoal? Então seria isso, né? E aqui, pessoal, é claro que para fazer uma uva, quer dizer, para fazer um vinho de qualidade, você tem que ter, logicamente, uma uva de qualidade e tudo começa aí, né? Então, assim, a gente sempre fala que para fazer um vinho de qualidade, então, você depende de vários fatores, né? Da uva em si, logicamente, mas a uva depende aí de como ela é cultivada, tá? Então é o que a gente pode ver aqui, né? O alicerce para a qualidade de bons vinhos é o solo, o clima e todos os tratos culturais que o agricultor desenvolve, né? Para ter uma uva de qualidade, então as uvas. E depois ainda entra o fator humano, né? Porque é uma manipulação de um produto. Então você vai pegar esse fruto da videira, né, a uva, e vai manipular ele para produzir o teu vinho, né? Então ter um vinho de qualidade. E aqui, pessoal, só para vocês terem então uma ideia, né? Essa aqui é uma foto bem antiga, uma foto de 2008 que eu fiz lá em São Joaquim, na Vila Francione, e eles têm lá uma produção, tinham ao menos na época, faz tempo que eu não vou lá, uma produção gigante de Malbec em ambiente protegido. Então, falando aqui da qualidade, é um solo bom, é um manejo bom, e também da qualidade dessa uva, né? Que vocês podem ver aqui, ela já estava aí em janeiro, né? Ela já estava indo para o ponto de maturação. Então, logicamente, assim, pensando num produtor pequeno, né, artesanal como nós, o que nós precisamos? Nós precisamos buscar essa uva. A gente não produz, eu não produzo essa uva. Então eu tenho que buscar, eu tenho que conhecer um produtor que tenha lá um bom manejo, um bom solo, né? E para fornecer essa uva de qualidade. E também, né, gente, nós precisamos aí que o clima nos ajude. Esse ano, por exemplo, nós estamos na safra de 2022, foi uma safra fantástica, né? Fantástica entre aspas, digamos assim, porque nós tivemos um período muito seco aí, que favoreceu o desenvolvimento da videira, só que teve locais que sofreram bastante, né? Teve até a morte de planta, etc. Mas quem tinha irrigação ou alguns locais que choveu periodicamente conseguiram produzir bem, tá? E com boa qualidade. Então o clima também ajudou. Tá? Então essa é a primeira coisa, né? Nós precisamos buscar aí as nossas uvas, né? E claro, daí depois nós temos também que tipo de vinho a gente vai produzir, né? Se é um vinho tinto, eu produzo vinho tinto, então meu vinho de vinho tinto, tá? E nós temos também as viníferas brancas aí para fazer vinho branco, e também se produz vinho branco de uva tinta, né? É um outro processo totalmente diferente, mas também é possível de se produzir vinho branco de uvas tintas, tá?
Então, gente, primeira coisa é vamos procurar um produtor, né, de uva para fornecer esse material para a gente poder fazer o vinho. E claro, pensando assim, num produtor que tenha qualidade, né, principalmente que faça os tratos fitossanitários adequadamente, que cuide período de carência, etc. Tudo, para a gente não ter problema aí com a nossa uva depois, né, com resíduo de enxofre ou resíduo de cobre que possam prejudicar a vinificação aí depois para a gente, tá? Então, gente, eu vou falar aqui como que eu faço, depois eu vou mostrar alguns vídeos e vou estar falando em cima dos vídeos também, tá? Então, o meu esquema de produção para vinho tinto você procura então o produtor, né? E o primeiro passo é receber, buscar a uva e desengaçar a uva, tá? Na verdade, nós temos um cacho de uva, né? E a raquis é onde estão as bagas presas. A gente não quer que isso aí fique em contato com o mosto na fermentação. Então a gente só quer retirar as bagas. Então, o que a gente vai fazer? Vai retirar todo o engaço, tá? Se tiver alguma baga podre, como é artesanal, gente, essa é a grande diferença do industrial. Industrial chegou lá, eles botam tudo e vão moendo. Tá? No artesanal a gente pode se dar o luxo de fazer algumas coisas em pequena quantidade. A pequena quantidade realmente é 100, 200, 300, 400 quilos, dependendo de quantas pessoas estão ajudando, porque acima disso já também começa a dificultar. Tá? Então a gente pode estar selecionando cachos, pode estar retirando manualmente se cair algum engaço junto e fazer algumas coisas diferentes, né? Porque é pouco volume, tá? E o importante é esmagar de modo que a baga fica aberta, que essa baga fica aberta, tá? Então ela não pode ficar inteira e que também se retire o mínimo de engaço, que caia o mínimo de engaço possível, e logicamente que não pode esmagar a semente, porque senão vai liberar compostos fenólicos e taninos, tá? Então assim, esse é o primeiro passo, recebeu, deu essa classificada e você vai esmagar, né? Não é triturar, é esmagar, depois eu vou mostrar no vídeo, tá? Bom, depois disso, né, depois que está tudo esmagado a nossa uva, tá? A gente vai pegar e vai separar um pouco de mosto, né? Aí nesse mosto, basicamente eu separo 4 a 5 litros para fazer o starting das leveduras que eu escolhi já conforme a característica dos meus vinhos, tá? Eu só pego líquido, né, para as leveduras se desenvolverem para depois botar junto lá com toda a uva, tá? Então eu separo 4 a 5 litros do mosto antes de colocar o conservante aqui que a gente chama de metabisulfito de potássio. Então separo ele, depois eu adiciono o metabisulfito de potássio, né? Esse metabisulfito ele é um conservante, ele ajuda ali na extração de algumas enzimas, cor, etc. Mas o principal objetivo dele é você, digamos assim, matar alguns micro-organismos que podem estar ali, que podem prejudicar essa nossa fermentação, tá? Então adiciona 8 a 12 gramas por 100 litros de mosto. A quantidade vai depender aí se tua uva tá boa ou não, né? Então se tiver muita podridão a gente adiciona mais, se tiver pouca a gente adiciona menos, tá? Você pesa, né, essa quantidade, dilui em água e aplica e mistura bem, tá? Importante, né, gente, ele mata aí as bactérias e os micro-organismos que estão presentes ali, então não posso adicionar isso e depois colocar nossa levedura para fermentar, eu tenho que esperar, né, o indicado é esperar aí em torno de 4 horas para colocar as leveduras. Ok? Tá? Bom, enquanto eu coloquei aqui o meu metabisulfito de potássio e eu vou fazer o starting das leveduras. Então como é que eu faço? Eu fervo uma quantidade de água mineral correspondente a 10 vezes o peso do fermento. Tá? Isso aqui não é muito preciso não, tá? Mas água mineral fervida, ferve ela e deixa esfriar
a 30, 40 graus Celsius, tá? Logicamente você não vai colocar uma levedura numa água a 100 graus, né, que vai matar tudo, né, ou vai ficar pouco sobrevivente. Então quando esfriar, né, eu faço essa adição. O que eu tento fazer? Eu tento sempre deixar, nunca deixar, por exemplo, você vai colocar uma levedura que está a 22 graus numa água que está a 30, 40 graus. Isso não é bom. Tá? Então assim, eu tento manter elas numa mesma temperatura. Então, para esse start inicial aqui, essa temperatura pode ser um pouco menor inclusive. Quando eu fiz da última vez, estava em torno de 28 graus, e eu deixei lá ela estabilizar tanto a levedura quanto a água nessa temperatura, e aí eu coloquei a levedura. Tá? Coloco a levedura na superfície gentilmente e ela começa a cair e vai ficar, aqui não é obre, né, é sobre a superfície, tá? E deixando ela hidratar até você perceber assim, como é a água e levedura, você vai, quem já fez pão sabe disso, né? Você coloca, ela começa a ficar um aspecto esbranquiçado, gelatinoso, aí você vê que ela está hidratada, que ela já está começando a querer se multiplicar. Como ela não tem substrato, é água pura, ela se multiplica muito pouco nessa fase. Tá? Se lembra aquele mosto que eu falei anteriormente, os 4 a 5 litros, o que a gente vai fazer? A gente vai aquecer ele a 40 graus Celsius, tá? E deixar separado. E quando essas leveduras estiverem desidratadas aqui, tá? A gente vai colocar nesse mosto aquecido aqui para que elas se multipliquem rapidamente. Tá? Isso aí, gente, ó, eu coloquei o metabisulfito e eu já tinha preparado a minha água, tinha fervido a minha água quando eu comecei a esmagar, né? Então tá ao mesmo tempo ali sendo feito, tá? E aí assim, como eu coloquei isso aqui praticamente 3 horas e meia antes, tá? Eu coloquei o metabisulfito aqui, meia hora depois eu as leveduras já estavam hidratadas aqui, tá? Eu já coloquei elas nesse mosto aquecido aqui a 40 graus. E então ela ficou em torno de 3 horas e meia lá se multiplicando, tá? A partir dessas 4 horas, então, da adição do metabisulfito, essas bactérias eu posso jogar ela, então, para fermentar ali todo o nosso mosto, tá? Que eu vou ter ela já se multiplicou bastante, então isso visa que você tenha uma rápida multiplicação, e se tiver alguma bactéria nativa ali, um micro-organismo nativo, ele vai ser suprimido por essa levedura que é bem mais agressiva, digamos assim, tá? Então é esse o objetivo, né? Você colocar uma quantidade grande de levedura para que ela rapidamente consiga dominar o espaço e fazer o serviço que ela é necessário para ela ali, que é o da fermentação, né? Transformando o açúcar aí em álcool, tá? Isso aqui é importante, gente, quase ninguém faz isso aqui, tá? Tem gente que coloca direto a levedura e aí você não tem um bom desempenho. Ela vai fermentar igual, tá? Mas o desempenho não é a mesma coisa, tá? Aqui a gente consegue multiplicar bem mais as leveduras, então. Tá bem? Tá? Então, gente, o que vai acontecer? Depois que eu coloquei as leveduras, eu vou ter a minha fermentação alcoólica, tá? O próximo passo é o seguinte, tá? Essa fermentação, ela dura assim, você pode deixar 4 a 5 dias para vinhos jovens ou de 7 a 10 dias para vinhos de guarda, tá? Nesse período, o que você tem que fazer? O que a gente chama de remontagem. Não é você vai lá virar, porque assim, as bagas, elas têm uma densidade menor, elas vão subindo ali, tá? Então eu tenho que fazer o que eu chamo de remontagem aqui, tá? Então essa remontagem é 2 vezes ao dia no mínimo, e 2 a 4 vezes ao dia, tá? Se você não puder, vai trabalhar,
faz de manhã e faz de noite quando chegar em casa, tá? Tranquilamente, sem problema nenhum. Mas se você estiver em casa, você pode fazer mais de 2 vezes ao dia, e mais que 4 vezes não precisa também. Tá? E é só realmente mexer aquele mosto ali para que ela reidrate, tá? E a gente até ajuda porque você começa a ter calor, né? A fermentação ela gera calor, né? Então ajuda a equilibrar o calor ali também, tá? Bom, depois desse período aqui, né, 4 a 5 dias para vinhos jovens, 7 a 10 dias para vinhos de guarda, tá? O que acontece? Você vai retirar, então, vai só ter mosto, né, para poder fazer a fermentação seguinte. Então a gente faz a descuba, tá? Só que assim, 2 dias antes você para com essa remontagem aqui. Então, digamos assim, você programou a fermentação para 5 dias, no terceiro, entre o terceiro e o quarto dia, você para de fazer a remontagem, que daí toda a casca vai subir, as sementes vão descer e no meio você vai ter um mosto límpido, tá? Aqui se você, por exemplo, dessa vez eu deixei 8 dias fermentando. Então lá no 6º dia eu parei de fazer a remontagem, tá? Então o que acontece? Essa descuba aqui você vai retirar por gravidade o mosto da parte inferior. Pessoal, desculpa, vocês podem ver que aqui tá dia e aqui tá moto, tá? Eu tô com um problema no meu teclado com o S e aqui era para ser mosto, né? E ficou moto. Tá? Então retira por gravidade o mosto da parte inferior, tá? Simplesmente com uma mangueira ali, faz sucção e retira. E depois faz a prensagem porque fica muito mosto junto com a casca ali que você tem que retirar, tá? Bom, gente, essa aqui é a primeira fase que a gente faz, tá? Depois tem a fermentação malolática, tá? Que eu vou mostrar aqui o início dela, tá? Que daí essa fermentação, essa fermentação alcoólica, ela é feita em um recipiente aberto, sem muitos cuidados, digamos assim. Essa fermentação malolática aqui já tem que ser feito num ambiente controlado, né, com airlock, a gente usa aí, não pode entrar ar então, né, o airlock quer dizer vedação de passagem de ar, então a gente não pode ter entrada de ar nesse sistema aqui, tá? Então quando eu retirei o vinho aqui da descuba, eu vou colocar em bombonas, em qualquer recipiente vedado, tá? Com esse airlock, porque ele vai estar fermentando ainda, então ele vai produzir CO2 também, tá? E então eu tenho que ter essa saída. Eu não adiciono metabisulfito nessa fase. Tem gente que diz que pode adicionar, tá? Eu não adiciono para não ter nenhuma interferência com a fermentação. Principalmente assim, pensando, eu adicionaria se eu tivesse muito problema com a uva, uma uva muito ruim. Talvez poderia adicionar, mas eu não adiciono nessa fase aqui, tá? E um dos cuidados grandes que a gente tem que ter, lógico, a partir de agora é tudo muito bem higienizado e esterilizado, tá? Eu uso álcool 70 para esterilizar, porque o álcool 70 é interessante, ele consegue matar aí micro-organismos e também se ficar algum resíduo de álcool, ele é incorporado no vinho e não vai causar tanto efeito aí quanto um outro produto, né? Então, sem problema, né? O vinho é álcool, então não tem problema, tá? Essa segunda fase aqui, ela demora em torno de 40 a 60 dias, né? Eu mostrei anteriormente aqui, pode ir de 4 a 10 dias, né? Aqui a gente tem 40 a 60 dias depois, tá? E assim, caseiramente, tá, gente? Porque a gente pode medir a densidade do vinho, tem várias técnicas, mas caseiramente, tá? O que eu tenho que cuidar é que não tenha nenhuma atividade no airlock para finalizar essa fase aqui, tá? Então nesse primeiro vídeo aqui eu vou mostrar até o início dessa fermentação malolática. Depois eu faço um segundo vídeo mostrando como é a transfega quando finaliza essa etapa aqui, tá? E como vai ser a maturação seguinte depois. Tá bem, pessoal?
Então assim, agora, gente, eu vou mostrar vários vídeos e comentar com vocês, né? Vários vídeos que eu realizei aqui durante essas fases aí, e aí vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Claro, se tiverem dúvidas, o chat está disponível aí para vocês tirarem as dúvidas, né? Vocês podem usar o chat do YouTube aí para me perguntar tranquilamente, tá? Só realçando, né, gente, essa é a minha forma de fazer vinho, é como eu faço, né? Então, como eu disse no início, aí tem várias outras formas possíveis de se fazer, ok? Então, pessoal, como eu disse, né, o primeiro fator é a tua uva aí para poder fazer o vinho, tá? Então eu tenho um produtor que comercializa, né, que eu compro dele essas uvas aqui. Tá? Essa safra de 2022 foi muito boa, a safra de 2020 também foi excepcional. A safra de 2021 ela foi relativamente boa, tá? E essa uva que vocês estão vendo aqui é uma Cabernet Sauvignon, tá? Então é uma uva que ela foi colhida em março, né? Então hoje faz uma semana e pouco que foi colhido aí, tá? Mas uma uva de boa qualidade, né? Eu comprei 180 quilos para fazer esse ano vinho, então vejo uma uva de boa qualidade, aí tá mostrando aí os cachinhos de uva, tá? Na ideia de mostrar para vocês que realmente tem que ter qualidade e nem sempre, né, gente, aqui onde está o ponteiro do mouse, né, eu quero mostrar para vocês que sempre você vai ter aí alguma lesão, né? Isso aqui não é podridão, né? Por isso que eu digo que tem uma excelente qualidade, tá? O que vocês estão vendo aqui não é podridão da uva, tá? Provavelmente algum inseto, pássaro ou alguma coisa assim picou ali, comeu e ela acabou secando depois disso. Então realmente essa uva aí tá de excelente qualidade, tá? Bom, pessoal, o que eu uso para essa primeira fermentação? Uma caixa d'água aí de 310 litros, né? Como eu falei para vocês, eu vou fazer essa fermentação, eu tenho 180 quilos de uva, então com essa caixa d'água aqui eu consigo tranquilamente fazer a fermentação aí de 250 quilos de uva sem problema nenhum, tá? Bom, a primeira tarefa então é fazer o desengasse, né? Você retirar o engaço da uva, né? Você realmente quer só ficar com os grãos de uva, né? Como popularmente a gente conhece, tá? Então você quer ficar somente com esses grãos aí. Então você vai usar essa desengaçadeira aqui, tá? Essa moedora desengaçadeira, desculpa, porque tem desengaçadeira que não faz a prensagem da uva, tá? E você tem que fazer manualmente. Essa aqui, ela desengaça e faz a prensagem da uva, tá? É bem artesanal, né, gente? De madeira, tá? Vocês vejam aqui a parte da desengaçadeira, então onde ela vai retirar as bagas, aqui a parte que faz a prensa, né, das bagas, tá? Então a ideia é você ficar só com a uva na parte inferior. Ali tem uma regulagem, né? Aqui é isso que eu quero mostrar. Tem uma regulagem aqui conforme o tamanho da baga que a gente está trabalhando, a gente vai fazer essa regulagem, tá? É bem simples o funcionamento desse equipamento aqui, né? É um jogo Então, como eu estava falando, é um jogo de polias que é acionado ali. Você precisa de duas pessoas, infelizmente com uma pessoa é complicado, né? Então precisa de uma pessoa para estar colocando e precisa utilizar alguma coisa para pressionar a uva, porque senão ela não consegue fazer a passagem pelo rolo, tá?
Eu utilizei uma colher, né, dessas de plástico grande, né, que a gente usa para cerveja, aí, mas um pedaço de madeira também ajudaria. Tá? Você tem que pressionar a uva contra os cachos contra o rolo, senão você não consegue fazer. Tá? E aqui, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês, né, dá para ver pelo mouse, né, pelo andar do mouse aqui, isso aqui foi a primeira rodada, alguns cachos que eu esmaguei para ver como é que ficava a qualidade. Ó. Tá? Então, assim, coisas que eu queria olhar, né? Quebrou as sementes de uva, né? Não, estão todas elas inteiras aqui, não teve quebra da semente da uva, isso é importante, tá? E se vocês observarem, né, as bagas, elas estão todas abertas aqui, tá? Então, é isso, você não quer triturar, você quer que abra as bagas e que tenha pouco engaço aqui, que caia pouco engaço, né, onde vai fermentar. Então, é isso que a gente está buscando aqui nessa situação, ó. Então, é isso que eu quero mostrar. Você pode ver que tá aberto, né? Tá? Então, ele ficou aberto. Isso aí é perfeito. Dessa forma, é perfeita para fazer a nossa fermentação aí sem problema algum. Ó, gente, é bem aberto, né? Todas as bagas aberto aí, muito bom qualidade. E é isso, né? Então aí tem um resíduozinho, ele vai passando e vai caindo o restante lá. E no fim, né, a gente vai tirar só as racks, né, nesse sistema. Tá? Eu já aviso que não funcionou muito bem, né, quem for comprar esse tipo de equipamento aqui, né, não funcionou muito bem, ele não consegue tirar, eu tinha que, volta e meia eu tinha que abrir esse compartimento e manualmente retirar aqui. A gente consegue ver, né, o cachinho aqui, né, sem as bagas, então manualmente eu tinha que fazer isso. Tá? Pessoal, é vinho artesanal. Tá? Se você for comercializar, não pode nada de madeira, tem que ser tudo em aço inoxidável. Tá? Então, como é artesanal, pode. Só que uma desengaçadeira, moedora desengaçadeira dessas, custa em torno de R$ 1.900 e uma de aço inox custa 8, 9 mil reais. Então, é caro. Isso aqui é uma das coisas mais caras que a gente tem artesanalmente, tá? Mas é essa a possibilidade. Bom, para aqueles 180 quilos de uva que eu comprei, eu demorei em torno de 3 horas para fazer essa moagem, tá? Deixa eu adiantar o vídeo aqui um pouquinho, tá? Eu só quero mostrar como é que ficou, né? Vocês podem ver o mosto aqui. Se você observar bem, ainda sempre fica algumas bagas fechadas, né? Tá? Mas realmente são poucas que ficaram, então ele é bem eficiente, né, nessa moagem. Tá? E aqui a gente consegue ver, ó, onde está o ponteiro do meu mouse, a gente consegue ver algumas racks, tá? O ano passado eu fiz tudo manual, eu não tinha essa máquina desengaçadeira, e eu fiz tudo manual, gente. Para 120 quilos de uva, entre duas pessoas, a gente levou 8 horas para fazer isso, 120 quilos de uva. Então, tirar baga por baga e esmagar manualmente. E é claro que esse tipo de coisa não acontece, né? Porque você separa totalmente, tá? Mas um pouco não tem problema, né? Em torno de 5, 10% não tem problema. E aqui, pelo que eu vi, olha, não deve ter ficado mais do que 2, 3%. Então tá bem, bota um pouquinho de tanino aí. Tá bem melhor que modelos industriais. Então isso aqui, pessoal, ó, depois de esmagado, então separado a racks, ó, aqui dá para ver também um pedacinho. Você tem líquido, você tem grãos aí abertos, né? Tá? Então é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, né? Grãos abertos. E aí nós vamos começar com o processo de fermentação aí. Primeiro, logicamente, separando o líquido lá que a gente precisa, né, para fazer o starting das leveduras, e depois a gente fazendo aí a adição do metabisulfito e depois fazendo a adição no mosto total aí das leveduras. Tá bem? Então, gente, aqui só mostrando, né,
eu começo a fazer o starting das leveduras, tá? Eu uso, esse ano eu usei essa levedura aqui, tá? Deixa eu voltar aqui, Red Star Premier Hold, tá? É uma levedura que você encontra aí nas casas que vendem esses produtos. Normalmente eu compro na Indupropil, tá? Tem loja em Bento e Juí. E aqui em Porto Alegre tem a WE Consultoria, que vende esses fermentos e alguns outros produtos aí coadjuvantes, tá? Eles são especializados em cervejaria, mas também vendem alguma coisa para vinho. Mas a Indupropil é muito boa, que ela tem bastante coisa aí, tá? Então como é que eu faço, gente? Ó, eu falei 10 vezes o peso, a massa. Aqui eu botei em torno de 200 ml de água mineral. Aqui fervi, né? Isso aqui ferveu já para esterilizar esse frasco aqui. Eu sempre passo álcool antes, lavo logicamente com água e sabão e passo álcool, né? Tá? Então assim, abre o pacotinho e despeja gentilmente aqui na superfície. Pela própria massa, essas bactérias elas vão começar a sedimentar. Ó. Dá para ver aqui no vídeo que elas estão sedimentando. Então eu espero isso acontecer, essas bactérias se sedimentar aí, tá? Nesse vídeo aqui eu quero mostrar exatamente isso, né? Olha só, você vê que ela está começando a sedimentar. Então ela vai formando, né? Vai se reidratando, tá? Quando ela parou de cair, aí eu venho e começo a mexer, tá? Eu usei 5 pacotinhos desse fermento aqui para esses 180 quilos de uva e foi suficiente. Tá? 5 pacotes foram suficientes, desde que você faça essa metodologia aqui de fazer o starting e a multiplicação depois. Então, pessoal, tá fazendo essa... já parou, aí eu já começo a mexer ela, é isso que eu estou fazendo. E aqui eu estou mostrando, eu peguei uma jarra, né, uma jarra de suco, né, jarra plástica, tá? Essa jarra eu coloco no micro-ondas e aqueço ele até chegar aos 40 graus, tá? Então, isso aqui eu faço, logicamente, antes de você estar fazendo aí, né, de você colocar o metabisulfito, né? Se eu colocar metabisulfito aqui, vai estar interferindo nesse meu início aí de fermentação, tá? E aquecendo a 40 graus, 50 graus, aí eu também já mato a maioria dos micro-organismos que estão ali, tá? Então já consigo fazer uma seleção aí depois disso, tá? Então é isso, tá? Almoço separado, não tem praticamente líquido que tem aqui, e aqui fazendo essa hidratação das leveduras aqui. Então, pessoal, ó, aqui eu já parou de sedimentar essas leveduras, então eu volta e meia, a cada 2 minutos, eu ia lá e dava uma agitadinha circular para misturar bem. E é aquilo que eu comentei anteriormente, né? Se você faz pão, você consegue visualizar isso, porque acontece então com o pão, tá? Então assim, ele começa a ficar uma massa esbranquiçada, né? Você vê que ele realmente está hidratando e já está começando a querer se multiplicar, né, nesse meio. É muito rápido, gente, é muito rápido. Lógico que isso depende da levedura, né? Tem umas leveduras que são extremamente agressivas, né? Lá na cerveja é impressionante a diferença da levedura, tá? E aqui também a gente tem N tipos diferentes de leveduras aí, tá? Então, cada uma tem as suas características, mas é muito rápido que acontece isso aqui, tá, pessoal? Então é isso, ó, já tá esse aspecto leitoso, tá? Lembrando que aqui só tem água, tá? É água com levedura, tá? E aqui tá o nosso mosto que a gente vai utilizar
né, depois de aquecer ele, tá? E aqui, pessoal, estou falando do metabisulfito de potássio, mostrando o metabisulfito de potássio, né, que é extremamente importante aí para a gente fazer esse primeiro tratamento aí, tá? E eu também uso essa aqui, uma enzima extratora, né, porque eu gosto de um vinho com boa cor, digamos assim, tá? Então eu uso essa enzima que ela tem várias enzimas, gente. Por isso que eu digo que é o meu vinho, né? Tá ali, todos os slides tá aqui, é o meu vinho. Tem várias enzimas para várias funções. Eu utilizo essa enzima aqui que ela extrai então mais cor da uva e aí eu consigo ter uma coloração melhor aí, tá? Então é esse o meu objetivo aí. Então eu vou preparar, né, a dosagem aqui, como eu comentei para vocês, de 8 a 12 gramas de metabisulfito. Tá? Aqui são 180 quilos de uva, eu coloquei um pouquinho mais de metabisulfito, como eu não vou adicionar na fase seguinte, eu coloquei um pouquinho mais, coloquei 20 gramas nessa primeira etapa aqui de metabisulfito. Tá? Depois que eu coloquei, eu fiquei pensando assim, não precisaria, tá, gente? Porque a uva está muito boa, você poderia ter utilizado 8 gramas, que é a dose mínima lá, estaria mais do que suficiente aí, tá? 16 gramas em 180 kg de moço está mais do que suficiente, tá? Eu exagerei um pouquinho, exagerar também não é bom, porque pode ter complicações aí, né? Felizmente não tive problema com a fermentação, tá bem? Então é isso, tá? Como é que prepara, né? Eu pesei aqui, coloquei num beckerzinho, deixa eu voltar aqui o meu vídeo, né? Tá num beckerzinho aqui, pesado, as 20 gramas. Adiciona água primeiro aqui e depois coloca em cima do mosto, tá? E mistura bem, tá? Você vai perceber logo, porque ela emite ácido sulfuroso, gases sulfurosos, e você percebe isso que vai subir, você vai perceber isso. Então tem que mexer bem, inclusive assim dá aquele aspecto de meio que tá fervendo, né? Você tem essa emissão de gases, são poucos, mas tem, tá? Então é fácil de ver, tá? E depois a enzima também, né? Vamos esperar chegar a enzima aqui. Então também pesei ela, né? Nesse caso eu usei 4,3 gramas, também diluído em álcool, em água e aplicado ali no mesmo momento. Ó, aqui eu estou agitando, né, aquela solução de água com as minhas leveduras, né? Então hidratando e oxigenando também elas, tá? É isso aí. Então, pessoal, eu coloquei o metabisulfito aqui, como eu falei para vocês, mexe bem, ó, dá para ver que tem tipo umas bolhas de ar aí, mas tem que mexer muito bem, tá? Mexe, mistura bem para ter o efeito que você deseja, ó. Olha só o aspecto, já aproveitando, né, o aspecto do mosto, né? Você olha, você diz assim, pô, isso vai virar, né? Aqui na minha apresentação dá para ver o vinho ali, pô, vai virar um vinho depois, né? É exatamente isso, tem que retirar a cor da casca, por isso que você pode fazer aí um vinho, a partir da uva tinta, você pode fazer um vinho branco também, tá? Mas mistura muito bem esse metabisulfito. Tá? Então tem que fazer essa mistura. Ó, gente, e meu fermento tá lá. Acabei de adicionar o metabisulfito lá e o meu fermento já tá hidratado, tá? Bom, gente, outra coisa, você mede a densidade, né, ou o grau Brix aí que você tem da tua uva para saber mais ou menos o quanto de álcool vai gerar, tá? Para mudar de fase, normalmente a gente acompanha muito essa questão da densidade, o grau Brix. O uso do refratômetro, ele não é muito bom quando você já fez a fermentação, tem presença de álcool. Então nessa fase inicial eu posso usar refratômetro, eu tenho um refratômetro aqui para medir o Brix e a densidade, esse refratômetro ele mede as duas coisas, tá?
Mas eu quero saber quanto de açúcar tem essa minha uva aí para ter uma ideia de quanto de álcool ela vai gerar, né? A partir de 18 de Brix aí, você já tem açúcar suficiente, né? Acima de 20 tá ótimo, né? E no nosso caso aqui deu 20,8, 20,9 mais ou menos, então tá perfeito, não precisa pensar em nada diferente. No ano passado eu tive, a uva não estava tão boa, estava com 18,9, mas eu não adiciono açúcar, tá? Nunca vou adicionar açúcar também, sob hipótese alguma, tá? Para ter mais álcool, senão não tem razão para você fazer. Mas assim, realmente ele tem que ter esse padrão mínimo aí, tá? Então eu utilizo o refratômetro aqui, eu vou tentar mostrar para vocês, né? Tá? Então eu vou fazer a leitura do grau Brix dessa minha uva, ó. Aqui, pessoal, foi muito difícil eu conseguir, né, focar a câmera de vídeo lá para mostrar para vocês, mas aí depois de umas 10 tentativas eu consegui. A gente consegue ver, né, que tem em torno quase 21, né, 1080, em torno de 1080 a densidade aqui. Tá? Então tá perfeito, uma uva muito boa qualidade, excelente, e com certeza vai sair um vinho excelente aí para a gente trabalhar ele, tá? E degustá-lo. Bom, pessoal, ó, aqui o que eu já fiz, ó, eu já tinha hidratado, deixa eu voltar um pouquinho o vídeo aqui, tá? Eu já tinha hidratado essa minha levedura, então, tá? Isso aqui é tudo na sequência, né? Eu adicionei o metabisulfito e eu estou preparando isso aqui, tá? Então eu tinha hidratado, eu aqueci esse mosto aqui, coloquei um pouco de mosto aqui, aos pouquinhos, fui adicionando aos pouquinhos para equilibrar a temperatura, tá? Agitando bem, e agora, né, aqui eu tenho uma mistura de água, levedura com um pouco de mosto. Eu vou colocar nesse recipiente aqui, nessa minha jarra térmica aqui, para que ela faça essa primeira multiplicação, tá? Por que eu não jogo direto lá? Você imagina assim, eu estou colocando muita levedura num local pequeno, então assim, a competição vai ser muito grande dessas leveduras e elas vão suprimir as leveduras que estão que possam estar aí, ou outros micro-organismos que possam estar aí, que possam ser maléficos, né? Já tem micro-organismo aí que pode gerar ácidos ou outras essências que não são interessantes, tá? Então é isso. E depois, quando eu adicionar essas leveduras lá, elas também vão estar muito multiplicadas, também vai ter o mesmo efeito, tá? Então o que eu estou fazendo aqui é fazendo essa adição, né? Tá? Lembrando que isso aqui foi aquecido. E aí eu vou deixar isso aí fazer as bactérias, então fazer as leveduras aqui fazer o seu efeito, né? Tá? De multiplicação. Tá? Ó, pessoal, aqui só um detalhe, né? Como está aquecido esse mosto, 40 graus, eu deixo um período fora, né? Então está se multiplicando, mas depois eu coloco aqui na caixa d'água para equilibrar a temperatura entre os dois mostos, tá? Então, o que vai acontecer quando eu despejar essas bactérias aqui? Elas não vão estar em temperaturas diferentes, então vai ser muito rápido para elas começar o processo de fermentação, tá? Então é isso aí, gente. Estou terminando o processo de starting aqui, só esperando chegar às 4 horas para poder adicionar as leveduras, então, no meu mosto aqui. Ó, então, pessoal, aqui já passou as 4 horas, tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês vocês vejam, ó, nós temos aqui uma qualidade de fermentação já, tá? Então as bactérias que estão nesse mosto, nessa quantidade de líquido pequena aqui, elas já fermentaram, e agora eu vou fazer a adição no mosto total, tá? Então, para que
que ele começa a fermentar. Eu esperei as 4 horas lá depois da adição do metabisulfito e eu vou fazer essa adição aqui, tá, gente? Então isso aqui é 4 horas depois do término quer dizer, da adição do metabisulfito de potássio lá, que é o esterilizante. Adiciono as leveduras e mexo bastante aí, adicionei o fermento, mexo bastante aí para misturar, logicamente, tá? Pessoal, isso aqui, ó, é a primeira remontagem que eu estou fazendo. Ó, isso aqui é no outro dia, tá? As leveduras eu coloquei às 10 da noite, isso aqui é às 8 da manhã, tá? Então vejam, gente, já está fermentando, tá? Essas bolhas que vocês estão vendo aí é o CO2 que está sendo desprendido. Você pode ver que ainda tá as bagas, a gente consegue ver a estrutura delas, mas já está vendo um vermelhinho aí do mosto já se modificando. Tá? Então é isso. Isso aqui é a remontagem então que eu tenho que fazer 2 a 4 vezes ao dia. Tá? Mistura bem. Tá? Eu vou dar um pause no vídeo aqui e fazer manualmente e mostrar para vocês depois. Ó. Então depois eu misturei bem. É isso aí. A gente consegue ver as bolhas de CO2 aqui da fermentação. Tá quente, tá, gente? Tá? Se você encosta do lado, você percebe que tá gerando calor, e isso é perfeito aí para fermentação. Isso aqui agora é minha tarefa, né? 2 a 4 vezes ao dia eu vou fazer isso aqui. Como eu comentei para vocês, eu fazia 3. Fazia uma de manhã, uma meio-dia e uma de noite. Tá? Sempre misturando bem, então, para ter essa fermentação aí bem feita. Então, pessoal, isso aqui é no primeiro dia, tá? É de noite, no outro dia de noite. Vejam a quantidade de CO2 que está sendo desprendida aí. Então tá a milhão, a fermentação tá muito boa, né? Ocorrendo a fermentação, e não pode esquecer de fazer essa remontagem, tá? É só isso aí que tem que fazer. É muito simples, né? Não tem muito o que ser feito. Ó, depois da remontagem, como é que fica? Então você misturou todo o mosto, já tem cor, esse mosto já está começando a ficar com aquela cor tinta, né, que a gente quer que ocorra aí, tá? Então, tranquilo, tá? Dá para ver as bolhas saindo ali de gás carbônico, é isso aí que tem que ser feito. É muito rápido, né, gente? Isso aqui é um dia e já está nessa fase aqui. Então, aqui, pessoal, é no 5º dia já, tá? A remontagem do 5º dia. Ó, vejam a transformação que a gente já tem aí. Já dá para ver que começa a diminuir um pouquinho a atividade, mas ainda a gente tem atividade, né? Você vê CO2 saindo, mas aí você já vê que tá as bagas restantes aqui já estão bem coloridas, né? Já começa a ficar um vermelho tinto, né? Da cor da uva ali. E a gente já consegue, olfativamente, a gente já consegue perceber presença de álcool ali, né? O álcool, por estar quente, está evaporando um pouquinho de álcool também, tá? Então, é mais ou menos isso que vai. Aqui a gente já está no 6º dia, tá? É a última remontagem que eu vou fazer, a última movimentação que eu vou fazer, tá? Aí vocês vejam, gente, ó, a baga já está escura, tá? Ela está bem fermentada, né? Como eu disse, como eu quero um vinho de guarda, então eu deixei um período maior, tá? Para que ela tenha mais taninos, para que ela tenha mais cor e eu possa aproveitar mais, né? Deixar ela por mais tempo, né? 2, 3, 4 anos aí para poder tomar. 180 quilos de uva, eu presumo que eu vou conseguir em torno de 120 garrafas, e eu não consigo, logicamente, tomar isso aí num ano, né? E eu já tenho uma boa quantidade de vinhos estocados. Então a minha ideia é armazenar aí e poder tomar ao longo dos anos esse vinho aqui.
tá? Então é isso, é a última remontagem que eu estou fazendo. A partir disso eu não mexo mais, para poder separar então aquela camada líquida, né, a parte superior com as bagas, fazer a prensagem e ter a semente na parte inferior ali, tá? Então é isso. Bom, aqui, pessoal, aqui já é o momento que eu vou fazer a retirada do vinho, então o que a gente chama de descuba aí, tá? Esse dia foi um domingo, então vocês se lembram, eu trouxe a uva no sábado, tá? Sábado de noite, às 10 da noite, eu adicionei o fermento, né, para fazer a fermentação. E aqui nós estamos no domingo de manhã, então são 7 dias e alguma coisa, 7, 8 dias aí dessa fermentação, tá? Como eu falei, né, eu parei lá na sexta-feira de tarde, então ficou sábado, dia todo, desde sexta de noite, né, ficou sem ter remontagem. A última que eu fiz foi sexta de noite. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar essa fase líquida, tá, do vinho, e depois eu vou prensar isso aqui, porque tem muito líquido aqui na parte superior, tá? Então é isso que eu vou fazer nessa etapa agora, tá? Lembrando, né, gente, tudo o que eu fizer agora tem que ser muito limpo, tá? Então, novamente, né, todo o utensílio que eu usar aqui eu vou lavar com água e sabão, né, bem limpa, não ter nenhum resíduo, e vou esterilizar com álcool ele depois, tá? Então é isso aí, o jeito que fica, né? Pode ver que tem algumas bagas que estão um pouquinho mais cheinhas ali ainda, mas prensando, todo o líquido que está ali no interior vai sair e a gente vai poder aproveitar. Mas em geral está muito boa essa fermentação, muito bem feita, tá? Então vamos lá para nossa prensagem, tá? Como é que eu faço a retirada? Né? Essa camada líquida, que é intermediária, desta vez eu não consegui fazer isso, mas o ideal é que você deixe num recipiente com uma altura elevada, né? Eu coloco em cima de uma bancada que ela tem em torno de 1 metro de altura, e aí por diferença de gravidade você faz uma sucção e retira o líquido e depois prensa, tá? Dessa vez eu não consegui fazer porque essa bancada era uma mesinha que eu tinha lá e ela não aguentava 180 quilos ali, tá? Então eu tive que fazer no chão, e aí eu simplesmente filtrei esse meu mosto aqui, tá? Mas não é o ideal é retirar primeiro esse vinho mais fino para depois fazer a prensagem, tá? Mas a gente vai se adaptando com o que tem. E como é que eu faço a prensagem, gente? Tem prensa de uva, vocês vão nessas lojas especializadas aí, vocês vão poder comprar prensa de uva, tá? Só que claro, é aquela coisa artesanal, a gente vai improvisando, né? Aí eu comprei uma prensa de banha, é o que vocês estão vendo aqui. Ela é mais barata, bem mais barata, e consegue ter a mesma... Na verdade é o seguinte, ela não prensa tão bem, mas para mim isso acaba sendo uma vantagem. Por quê? Porque como ela não prensa tão bem, eu não tenho perigo de estar quebrando sementes, extravasando compostos fenólicos, tanino, etc., tá, para o meu meio. Então ela tá perfeita para mim. Você pode ver que tem esses furinhos aqui. Eu vou colocar esse resíduo aqui e vou prensar ele para que tenha, tá? Que o líquido saia todo. Lembrando, né, gente, lavei água e sabão e álcool aqui para esterilizar, tá? Então é isso que eu utilizo como prensa aí. Tá? Lembrando, né, gente, eu não encho isso aqui, tá? Eu coloco sempre uma camada pequena, faz a prensagem, retira o resíduo e utiliza novamente,
tá? Eu normalmente eu uso chegando, nem passando desses furos aqui, dessas camadas de furo. Daí consigo prensar mais fácil, né? É bem simples, ó. Por esse furinho vai passar aí a, o mosto, né? A gente vai poder retirar, tá? Ó, pessoal, vocês conseguem ver que tem um resíduo de água, na verdade é álcool, né? Que eu apliquei aí para esterilizar. Como eu falei, eu sempre prefiro o álcool porque ele pode ficar resíduo e não tem problema aí, né? Tranquilo. Bom, gente, outro equipamento importante são as bombonas plásticas, tá? Eu utilizo essas bombonas de 30 litros porque elas são fáceis de transportar. Você tem tanque de inox, você tem bombonas de PVP, você tem vários materiais aí que você pode utilizar. Mas para mim essas bombonas plásticas aqui, elas são muito fáceis de serem utilizadas exatamente por isso, elas são fáceis de transportar. 30 quilos é fácil de você carregar, né? Tem bombona de 50, 60 litros, mas acaba sendo muito pesado, muito difícil de você fazer esse transporte, tá? Esse furo que vocês estão vendo aqui, gente, é para colocar o airlock, depois a gente vai fazer a colocação do airlock. E eu tenho bombonas com torneirinha e sem torneirinha, eu uso das duas formas. Eu prefiro sem torneirinha, na verdade. Tá? Ela tem uma membrana de silicone aqui, uma membrana de silicone que faz a vedação fica perfeita, tá, gente? Isso aí eu uso tanto para cerveja quanto para vinho e é muito perfeito isso aqui. Tá? É fácil de limpar, fácil de usar, então, e isso aí você encontra em qualquer lugar, tá? Sempre lembrando que tem que ser bombona alimentícia, não vão comprar reutilizáveis, porque vocês não sabem o que tinha antes nessas bombonas, né? Mesmo que o pessoal diga que é azeite de oliva, né? Que oliva se vende muito bombona reutilizado de oliva, tá? Mas você não tem certeza, e eu não recomendo utilizar a bombona reutilizável. Tem que ser bombona virgem. Então a gente vai para a prensagem agora. Ó. Gente, eu coloquei o resíduo, aquela parte superficial, né? Que a gente tem lá. Ó. Já dá para ver. Ah, pessoal, aqui uma coisa importante, uma peneirinha, tá? Bem simples, uma peneira de plástico aí. E essa aqui, casualmente, ela cabe bem certinho na boca das bombonas lá, então ótimo isso aí. Tá? Então coloquei o líquido, vou fazer a prensagem aqui agora, tá? Eu quero só mostrar para vocês como é importante isso, né, gente? Olha só, fazendo manualmente ali, olha só, é muito mosto que tem ainda nessas bagas, então tem que fazer essa prensagem. Eu prensei só um pouquinho, tá? Senão a gente põe muito mosto fora. Tá? Importante, vale a pena. Tá? Eu diria que, olha, você ganha aí uns 15 a 20% de mosto tranquilamente. Tá? Então, você pensa aí de 100 garrafas, 15 a 20 garrafas é muito volume que a gente tem. Tá? Então, eu tô adicionando ali, vou prensando lentamente, sempre lembrando que essa prensagem tem que ser, não pode ser muito intensa, né? Tá? Para não estar quebrando semente, etc. Tá? Então é isso que eu faço. Bem fácil de ser feito, bem eficiente aí. Aqui, pessoal, ó, como é que fica depois da prensagem, tá? Praticamente não tem, você não consegue ver mais, não tem mais mosto aí, né? Olha só, fazendo uma pressão ali, tá sequinho, é isso aí. Tá? Então eu retiro todo o líquido,
aproveito todo o líquido, é isso que eu quero, tá bem, pessoal? Tá? Por isso que tem que fazer a prensagem para aproveitar. Tá? É só um detalhe, esses 10 a 15% aí foi um chute que eu dei, que eu não tenho certeza quanto que a gente retira, mas é bastante, é bastante. Ó, gente, e aqui está o nosso mosto, né, digamos assim, o nosso pré-vinho. Tá? Vejam que ele tem uma coloração bem intensa, ele tem muito sedimento, principalmente esses da prensagem. Tá? E essas fases seguintes agora são para limpar esse mosto aqui também, terminar a fermentação e limpar esse mosto aqui também. Tá? Então, é isso. Eu vou fazendo a prensagem até encher esse recipiente aí, tá? ter toda a retirada do meu mosto, então, separado aí de qualquer resíduo que tenha. Aqui, gente, o que eu quero mostrar? Isso aqui é o final, tá? Então já terminei a prensagem, tá? O que eu quero chamar a atenção aqui, ó, vocês podem ver que na parte inferior sempre decanta as sementes, que elas são mais pesadas. Tá? Então, quando eu separo, eu deixo as sementes separadas, e essas sementes aqui eu tento não prensar. Quando eu vejo que começa a aparecer sementes, né, eu tento fazer uma prensagem mais leve, porque eu não quero quebrar, sobre hipótese alguma, essas sementes aqui. Tá? Vocês podem ver que tem um pouquinho de líquido aqui, de mosto, isso aqui vai tudo fora. Tá? Eu vou descartar, eu não vou utilizar para não ter perigo de estar carregando aí compostos fenosos. Aqui dá para ver que tem algum resíduo e tal, nada disso eu aproveito. Tá? Então, essas sementes aqui tem que ter o cuidado para não estar rompendo elas, você não está fazendo esse rompimento das sementes. Esse vinho pode ficar um vinho taninoso se eu fizer isso, né? Então é isso que eu não... Ó, aqui como é que fica o bagaço prensado, né, na prensa, tá? Então fica bem sequinho, tá? Ó, pessoal, e a sujeirama, né? A esposa reclama, mas é isso aí, né? Tem que fazer a limpeza depois de tudo, né? Essa aqui é o resíduo resíduo não, é o restinho do vinho, tá? Desculpa, do vinho não, do mosto, né? Que eu prensei um pouquinho do vinho. Eu sempre tento misturar, não usar o primeiro vinho, né? E aqui as 3 bombonas que estão cheias, tá? Eu tinha planejado 3 bombonas e eu tenho aquele resíduo lá. Tá? Então elas já estão cheias e eu vou preparar elas depois, logicamente, colocando aí o airlock e vedando elas. Tá? Ó, pessoal, isso aqui é extremamente importante, tá? Por isso que recipientes cônicos às vezes são melhores. Mas assim, eu tenho que deixar uma camada de ar o menor possível. Tá? Nessa fase, depois dessa fase, ainda vai ter fermentação. Mas assim, por que eu digo isso? Porque vai gerar gás carbônico e o gás carbônico vai expulsar o ar, tá? E vai estar impedindo aí de bactérias e outros micro-organismos se proliferar aqui. Mas tem que estar bem cheio esse recipiente. Então, eu tenho essas bombonas de 30 litros, mas eu utilizo outros recipientes também, né? Para no último, né, no final, eu ter aí um recipiente bem cheio. Tá? Então isso é bem importante. Tem um produto também que a gente adiciona no vinho e ele gera um gás, né? E aí acaba esterilizando esse ar que fica na parte superficial. Então eu posso usar esse produto também. Mas é difícil de encontrar esse produto. Tá? E aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês, né, a diferença do nosso mosto aqui na esquerda, que a gente preparou hoje, tá?
Eu até vou colocar o volume do vídeo aqui, né, que eu tô falando algumas coisas aqui, eu tirei o volume, mas eu vou colocar o volume para vocês poderem escutar. E aqui, pessoal, eu queria mostrar para vocês, né, só para vocês terem ideia o que é esse fermentado, digamos assim. Tá? Então vejam a diferença, né? A gente tem o fermentado aqui, dá para ver até que está bem suja a taça ao redor, né? Esse é o nosso fermentado que a gente tem. Nada comparado ao que ele vai se tornar, digamos assim, né? Então por isso que é importante o resto da fermentação. Essa da direita aqui é um Cabernet Sauvignon também, tá? A primeira que eu produzi, né? Uma safra aí de 2020, então, tá? Que eu degustei no inverno passado, inverno de 2021, e sobrou algumas garrafas. Hoje, como tá um dia mais ameno, né? Começou a esfriar um pouquinho, nós estamos em março, então eu vou degustar um vinho no almoço. Mas aqui eu queria mostrar a diferença, né, do que é um produto elaborado, né? Essa safra de 2020 foi até melhor que essa safra de 2022. Mas vejam aqui, gente, qualidade de um vinho. Isso aqui é 100% Cabernet, tá? Então eu espero que esse fermentado aqui se transforme num vinho como este aqui, tá? Então para isso ainda a gente tem mais duas etapas. Essa próxima etapa aqui, que vai ser a fermentação malolate, que vai ser feito nessas bombonas, então, tá? E aí depois tem mais uma transfega que a gente vai realizar, né, na sequência, para fazer a maturação do vinho. Isso aqui, ó, eu nunca posso colocar esse resto aqui, eu nunca posso colocar numa bombona, por exemplo, e deixar metade da bombona com líquido, tá? Então eu tenho que ter outras garrafas e eu vou fazer isso agora para mostrar para vocês. Então, aqui eu já estou finalizando. Como eu falei, deu as 3 bombonas e para finalizar eu usei essa bombona de água mineral de 20 litros aqui. Tá? Vocês vejam que deu bem certinho ali o volume, sobrou um pouquinho, mas está tudo bem. E aqui é como ela tem que ficar, totalmente vedada, né? A gente já consegue perceber ali que inclusive está começando a fermentação, já está em desnível o airlock, né? Então, desta forma, essas capinhas de silicone a gente encontra facilmente para comprar, né? E aqui mostrando, eu tive sorte de fechar então as três bombonas e mais esses 20 litros. Mais ou menos dá para dizer que deu 110 litros aí. E por fim vai sobrar uns 105 litros, provavelmente por aí, de, de 100 a 105 litros, dos 180 quilos então, tá? Então, pessoal, tem outro detalhe, né? Como eu falei, não pode ficar muito ar. Nessa fase é mais tranquila, porque como está ocorrendo a fermentação, depois eu vou fazer um videozinho mostrando a fermentação ali, tá? Borbulhando, aliás, não é tão problemático, né? Porque esse ar logo vai ser expulso pelo CO2 que está sendo formado ali. Mas caso não tenha, por exemplo, eu não posso deixar um recipiente desse pela metade. Então o que eu faço? Eu uso esse tipo de recipiente aqui, ó. Aqui uma bombona de água mineral, tá? Com 6 litros, tem 5 litros, 6 litros. E também eu uso esse tipo aqui, ó. Vocês podem ver que é a mesma. Aqui vai um airlock nessa parte branca, né? Então são presilhas de silicone. Aqui eu fiz uma tampa de garrafa PET de 2 litros, 3 litros. Então a gente consegue aí estar trabalhando com volumes menores para poder fazer aí, né? Para poder ter sempre pensando em sempre ter uma garrafa cheia, né? Tá? Então, quando eu for fazer o próximo transfego, o que eu vou fazer? Eu vou manter essas 3 bombonas aqui, tá? E essa bombona de 20 litros eu vou usar para completar o volume dessas 3 bombonas aqui. Então ali vai sobrar 6, 10 litros e aí eu vou ter que utilizar esse tipo de recipiente aqui,
para colocar o restante para fermentar, para terminar a maturação. Tá? Então, sempre, nunca deixando o ar. Tá? Até tem um produto que eu comprei, que você coloca e ele esteriliza o ar que fica que fica depois de fechado, então eu posso até deixar. Mas caso eu não tenha, sempre tem que tentar manter o nível o mais alto possível, como a gente está aqui. Tá? Então é isso, pessoal. Né? Já finalizando aqui, agora praticamente vai ficar 2 meses aqui terminando a maturação, e aí eu vou fazer uma transfega, vou colocar de novo o metabisulfito de potássio, e depois eu vou deixar maturando até novembro, dezembro, quando eu vou engarrafar. Ó, vejam esse airlock, tem a tampinha em cima, tá? Já dá para ver que o nível está pendendo para fora. E aqui, que a recém eu coloquei, ele ainda como eu apertei um pouco, ele está fazendo pressão para dentro, mas logo com a fermentação ele vai colocar o líquido para fora. Eu sempre usei uma tampa na parte superior do airlock. Bom, pessoal, aqui só mostrando ocorrendo a fermentação, né? Não sei se no vídeo vai aparecer o volume, né? Mas dá para escutar. Chega perto, você consegue escutar essa fermentação ocorrendo, tá? Um detalhe importante, gente, vocês podem ver que esses recipientes aqui, eles não são transparentes, tá? A luz, ela pode interferir na qualidade, tá? Você pode estar oxidando o teu vinho. Então, no caso da bombona, a gente utiliza aí colocar papel alumínio ao redor para impedir a passagem de luz. E é isso aí, pessoal, tá? Agora aqui vai ficar em torno de 40 dias aí fazendo essa fermentação. Se eu tivesse retirado antes o vinho, a fermentação seria bem mais vigorosa, tá? É isso aí, agora é só esperar terminar essa fermentação e poder fazer a transfega. Então, num segundo vídeo eu vou mostrar essa segunda etapa. Mas em torno de 40 a 60 dias, mais ou menos, nessa fermentação malolática, eu finalizo ela e faço essa transfega. Quando eu finalizar ela, vai ter muito resíduo sedimentado já na parte inferior. Então o vinho já vai estar mais claro. Eu faço essa transfega e, logicamente, antes de engarrafar, também vai sedimentar bastante vinho aí. Bom, pessoal, achei que não ia ficar tão comprido o vídeo, é quase 1h20, mas é isso aí. Espero que vocês entendam e gostem do vídeo aí. E bons vinhos a todo mundo.